soberano Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, meu Deus, por estar aqui na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Senhor. Eu venho lhe pedir, Senhor, usa Teu servo, Senhor, com autoridade, com poder, Senhor, que eu creio que Tu já tem ministrado no coração dele, Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, venha penetrar nos nossos corações, Senhor. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5 e versículo 27. Lucas, capítulo 5 e versículo 27 e o versículo 28. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar a minha gratidão, a minha alegria, a qual fui alvo nessa tarde pelo evangelista irmão Joab, nosso pastor. Que Deus possa abençoar a sua vida, irmão Joab, pela confiança de nós poder estar aqui assumindo essa tribuna para trazer uma palavra viva, eficaz. Glórias a Deus. Lucas capítulo 5 e versículo 27 e 28. E depois destas coisas, ele saiu e viu um publicano de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Podei tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Amados, é um culto nesta tarde, um culto de bênção, a tarde da bênção. E eu creio que nessa tarde Deus já está fazendo e continuará fazendo coisas grandes, extraordinárias. Eu creio que nessa tarde Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem batismo no Espírito Santo. Tem renovação nessa tarde aqui. Amados, essa palavra de capítulo 5 e o versículo 27 é uma palavra bem conhecida que nos fala sobre a conversão, a disposição de um homem chamado Levi, um publicano, um cobrador de impostos. Levi, aonde depois que se converte a Cristo, começa-se então a ser chamado de Mateus, e alguns historiadores falam que provavelmente foi o próprio Senhor Jesus que deu esse nome a Levi, conhecido então de Mateus. A Bíblia vai dizer que Jesus, saindo, ele viu um publicano. Ou seja, esse homem estava na coletaria, uma tenda ou uma barraca. Esse homem estava ali colhendo impostos, recebendo impostos, taxas do povo de Israel. Nós sabemos que publicano, na maioria eram judeus, e esses homens, eles cobravam impostos, o povo hebreu, judeu, israelitas, para Roma. Nós aprendemos que esse Mateus, ele era um judeu, e ele era desprezado pelo seu próprio povo, porque era visto como um traidor da sua pátria. Provavelmente Herodes chegou para ele e o alistou para essa tarefa. Os publicanos, além de cobrar impostos para Roma, pegavam também algumas partes para si. E alguns historiadores falam que era normal. Ou seja, com o pagamento para esses homens, alguns também até roubavam, pegavam demais. Mas perceba que Jesus passando,
e vendo um publicano de nome Levi, sentado na coletoria, ou na alfândega, e disse-lhe: segue-me. Jesus passando com seus discípulos, e alguns historiadores falam que naquela época tinha aproximadamente 220 publicanos, 110 deles pegavam impostos então da agricultura, 110 deles organizavam os portos e a cidade. Então perceba que quando Jesus está passando, Jesus não olha só não enxerga apenas um publicano numa rua, na principal via, ou à beira de um lago ou de um mar, mas Jesus vê o mínimo 110 publicanos. Perceba que Jesus passando, ele olha para Levi. Vamos supor aqui, irmão, 220 cadeiras, mas Jesus olha para uma cadeira. 220 publicanos, mas Jesus olha para um publicano. Porque a salvação é para todos, mas o chamamento para o ministério são para poucos. Eram muitos, mas Jesus olha para um publicano. Jesus olhando para o publicano, com olhar de amor, com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, com olhar de perdão, ele olha para Levi. E eu fico pensando, irmão Joab, o que é que fez Levi largar tudo para seguir Jesus? Jesus não chega para Levi, uma conjectura, e chega para Levi e diz assim: ei, Levi, eu tenho um ministério para ti, eu tenho um cargo, eu tenho coisas grandes, eu tenho coisas lindas. Não, não, não. Jesus olha para Levi e diz: segue-me. Jesus libera apenas uma palavra e diz: segue-me. E eu pensando, o que é que fez Levi, Mateus, largar tudo por apenas uma palavra? E alguns entendem duas palavras. Mas o que fez Levi, Mateus, largar tudo? É porque quando Mateus levantava para ir cobrar os impostos, tudo que Mateus ouvia todos os dias era: ladrão, salteador, traidor. Era tudo que ele ouvia. Ele estava acostumado a ouvir os insultos. Mas naquele dia, vem se aproximando um homem, aleluia, experimentado no trabalho, sofrido. Vem se aproximando dele, aleluia, rodeado com discípulos. Chega até ele, olha para ele, e Mateus deve ter pensado assim: meu Deus, aí vem, agora vem o castigo para mim. Só que olhar de Jesus é diferente de olhar de escriba e fariseu. O olhar de Jesus é penetrante, aleluia. O olhar de Jesus é cheio de amor e de compaixão. E quando Jesus olha para Mateus, ele não diz ladrão, enganando o povo, salteador, traidor da pátria, não. Mas quando Jesus olha para Mateus naquela alfândega, vamos dizer assim, uma tenda, uma barraca, etc. E quando ele olha para Mateus, com aquele olhar de compaixão, de amor, de perdão,
ele olha e diz: segue-me. Eu pareço que vejo Pedro falando para Jesus, é uma conjectura, é claro, o pensamento de pregador. Pedro talvez cutucou o mestre assim: ei, Senhor, camarada aí é um traidor da pátria, eu me mato pescando peixe para vender e ainda tenho que pagar impostos pelo meu trabalho. Esse camarada aí não é digno, não. É um traidor, é um ladrão, é um salteador. Eu parece que vejo Pedro dizendo: ei, Jesus, eu acho que o senhor errou de endereço, é um publicano. Parece que vejo Jesus olhando para Pedro, dizendo: Pedro, calma aí. Você ainda não compreende o poder do meu perdão, da minha graça, do meu amor? Assim como eu te escolhi, Pedro, um homem indouto, um homem semi-analfabeto, um pescador, um homem do campo, eu também escolho alguém que tem influência, Pedro. Tu não compreende o poder da graça, do meu perdão, do meu amor. Calma, Pedro. Na minha obra tem lugar para todos, eu não faço acepções de pessoas. Não, Senhor, calma. Eu pego o pequeno, mas também pego o grande. Pedro, te acalma. Porque tu vai ser pastor de igreja mais tarde e Mateus vai te querer ouvir, você vai ensinar, vai pegar, vai ser pastor dele. Calma. Tem lugar para todos. Eu não faço acepções de pessoas. Pedro, um exemplo, é claro. Jesus olha para Mateus e diz: segue-me. Talvez ele esperava uma palavra de repreensão, mas ele recebeu uma palavra de amor, de misericórdia. E nessa tarde aqui você adentrou aqui dentro, talvez esperando assim: acabou para mim, a casa caiu, não resta mais nada para mim. E Jesus está falando: segue-me. Ei, Mateus, eu acredito em você. É rejeitado pela sociedade, erra, eu sei, peca, eu sei que peca. Mas a minha graça está aqui para te alcançar, te envolver, Mateus. Eu sei que é rejeitado. Eu sei que você ouve muito ladrão, salteador, traidor. Mas eu tenho uma palavra de perdão para você esse dia aqui. Segue-me. Irmão, Jesus não prometeu cargo. Jesus não prometeu ministério. Mas Jesus falou: segue-me. Aí Mateus, quando ouve, deve pensar assim: meu Deus, que palavra penetrante, penetrou meu coração. Eu estou acostumado a ouvir tantos insultos, mesmo sendo um pecador, mas estou ouvindo aqui uma palavra de perdão, de misericórdia para mim que sou tão pecador. Segue-me. Quando ele recebe a palavra, ele não está de pé, ele está sentado. Mateus está sentado na alfândega, literalmente. Jesus cruzando, olha para Mateus, o olhar de Jesus penetra ao coração de Mateus, e Jesus fala: segue-me. Jesus não teve um diálogo antes. Jesus não falou como falou para Pedro: ei, vem, Pedro, você vai deixar de ser pescador de peixes, vai passar a ser pescadores de homens. Houve um diálogo? Com Mateus não. Jesus só olhou e disse assim: segue-me. Mateus sentado recebe aquela palavra, e eu parece que vejo Mateus olhando para os lados assim, ó. Olha para a tenda, olha para a caixinha com o dinheiro, olha para o redor, os lados. Provavelmente vê mais publicanos, uma multidão de publicanos, provavelmente. Olha tudo, olha os amigos. Mateus dá uma examinada ao redor.
se coloca em pé e deixando tudo, o seguiu. Ele recebe a palavra estando sentado. Segue-me. Ele está sentado na coletaria, disse-lhe, segue-me. E ele deixando tudo. Então sentado ele começa a observar, irmão Joab. Vou ter que largar tudo. Mas vai ser por uma boa causa. Vou ter que deixar tudo para trás, mas vai valer a pena, porque esse tipo de palavra eu nunca recebi na minha vida. Eu só recebia insultos. Ele olha sentado e pensa, vou largar tudo. Ele se coloca de pé, com disposição, determinação, e dizendo, pensando consigo, ninguém vai me fazer parar. Eu já larguei tudo. Ele recebe a palavra estando sentado. Agora ele se coloca de pé, já tinha definido largar tudo. Porque ninguém se coloca de pé para seguir a Cristo, sem antes estar sentado e pensando, eu preciso largar isso aqui. O problema é que a gente quer estar de pé e seguir a Cristo, sem antes ter sentado e pensado, Senhor, eu não posso continuar desta forma. Essa vida não é para mim. Eu preciso largar essa vida. Ele está sentado, larga tudo. Agora ele se coloca de pé. Ele não se coloca de pé para depois largar, ele larga tudo sentado. Depois se coloca de pé para seguir a Cristo. Aí eu pareço que vejo Mateus chegando até Jesus. Aí ele dá uma olhadinha para os seus companheiros e diz assim, provavelmente, ei, nunca recebi uma palavra assim. Nunca fui tocado por uma palavra tão forte dessa maneira como essa de Cristo. Ele começa a seguir Jesus. Eu não sei se ele convidou os demais publicanos. Eu não sei se convidou os amigos, provavelmente. Mas eu só sei que o seguiram. E quando ele começa a seguir a Cristo, é como se Jesus estivesse dizendo, ei, Mateus, aonde eu pisar, você pisa também. Aonde eu for, você vai também. Segue-me. Mateus indo atrás de Cristo, juntamente com os discípulos. Talvez alguns discípulos não compreendendo, mas a graça veio para todos. O perdão abraçou a todos. Aí na caminhada, perceba que Jesus não se oferece para ir à casa de Mateus. Não. No texto não. Jesus não fala assim, ei Mateus, para a comitiva e olha para Mateus e diz assim, ei, vamos na sua casa, porque não basta caminhar comigo, eu preciso entrar na casa. Quer caminhar, caminha comigo, mas na casa tem intimidade. Na casa eu me sento à volta da mesa, no chão, me escoro no cotovelo, boto os pés para trás e fico ali trocando uma ideia contigo e falando do meu reino. É na casa. Jesus não se convida, mas provavelmente Mateus chega para Jesus, ei, Senhor, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, já que eu larguei tudo, deixei tudo para trás, eu te convido, vamos lá em casa. Eu quero uma visita na minha casa. Eu quero a tua presença na minha casa. Porque mesa está falando de intimidade, de troca de palavras, de amizade, de comunhão. Eu quero ter mais comunhão com o Senhor, porque caminhando aqui, o Senhor até vai falando, mas eu preciso chegar lá em casa, me assentar ao seu lado e ouvir, criar uma intimidade, um laço mais íntimo com o Senhor. Vamos lá em casa. Jesus não forçou, Jesus não obrigou,
Mas com certeza Mateus disse assim: vamos lá em casa. E eu te pergunto nessa tarde, tem convidado Cristo a entrar na sua casa? Você caminhou, veio até esse templo, está sentado ouvindo a palavra e dizendo: eu preciso largar algumas coisas. Você vai voltar para sua casa seguindo a Cristo, mas na caminhada diga para Ele: cruza lá em casa, Jesus. Não só cruza, mas fica. O Senhor não é hóspede lá em casa, o Senhor não é viajante, o Senhor não está de passagem, mas eu te convido, faça morada na minha casa. Quando você voltar para sua casa, porque aqui dentro é bom, a gente pula, a gente glorifica, a gente dá glória a Deus, a gente sente a presença do Espírito Santo, a gente cresce na fé, mas é lá em casa, é lá no quartinho de oração, é lá que a gente cria uma intimidade com Jesus, é lá sentado naquele canto do sofá que talvez às vezes tenha um furo, um sofazinho simples, mas quando você dobra o joelho, o céu se abre naquele lugar. Vamos lá, Jesus! Jesus entra na casa de Mateus, e quando Jesus se assenta, em volta da mesa, a mesa no chão, se assenta, a mesa baixa, se assenta com os discípulos, está ali Mateus, daqui um pouco começa a chegar mais publicano, e a casa de Mateus vai ficando cheia. Perceba que Mateus não olha para Pedro, e não diz assim: ei, grita agora. Mateus não olha para os fariseus e diz: ei, insulta agora, fala agora. Não, porque quem recebe a graça de Deus e o perdão de Deus em casa, a porta está aberta para receber todo mundo, tem espaço para todos. Começou-se a encher a casa, vai chegando fariseus, publicanos, escribas, e vão enchendo a casa. Os fariseus estão ali, chegam até os discípulos de Jesus e dizem assim: ei, quem esse aí pensa que é para estar comendo com pecadores, publicanos e pecadores? Quem esse aí pensa que é? Eles não vão até Jesus, mas eles vão até os discípulos, porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que não tem coragem de chegar na pessoa certa, mas chega até discípulos. Quem é esse aí? E Jesus ouvindo, que estavam lhe acusando. Jesus fala para os escribas e fariseus: eu não vim salvar os sãos, mas eu vim salvar os doentes, trazer ao arrependimento. A casa está cheia, tem espaço para todos. Mateus não fez acepções de pessoas. O problema é que às vezes a gente recebe o perdão, a graça, e acha que é melhor que alguns. Não. Eu fui perdoado, recebi o perdão e a graça e a misericórdia. Na minha casa você não entra. Irmão, Deus salvou Pedro, Tiago, João, mas também Jesus salvou Mateus, um cobrador de impostos. Jesus não faz acepções de pessoas. A graça o alcançou, o perdão de Deus o alcançou, e nessa tarde o perdão de Deus está nesse lugar para nos alcançar. A misericórdia de Deus está nesse lugar para nos alcançar. Estava na alfândega, o dia a dia, o decorrer do dia normal, como sempre, mas alguém passou para mudar a sua história, alguém passou com uma palavra, e nessa tarde aqui Jesus está passando com uma palavra saradora ao seu coração. Jesus está passando para libertar nessa tarde, para curar, para renovar, para batizar.
Eu sinto a presença do Espírito Santo. Mateus, eu tenho um plano contigo. Tu vai ser um obreiro. Tu vai ser um dos meus discípulos, um dos apóstolos. O homem te rejeita, a sociedade te rejeita, mas eu tenho uma palavra para o teu coração: segue-me. E talvez você adentrou aqui rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, rejeitado pelas pessoas lá fora, mas nessa tarde Jesus liberou uma palavra para o seu coração: segue-me, segue-me, larga tudo. Mas é difícil, irmão Rafael, eu sei que é, mas aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Agora você tem que aniquilar suas próprias vontades e fazer a vontade de Cristo, seguir a Cristo. Posso fazer convite, irmão João? Eu quero fazer o convite aqui nessa tarde. Eu te convido a ficar em pé, por gentileza. Eu quero perguntar aqui se alguém não é cristão ainda e quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu te convido, passe aqui à frente, por gentileza. O irmão Joab vai estar orando daqui um pouco. Se alguém não tem uma aliança com Deus, eu te convido, passe aqui à frente. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus tem renovo para o teu coração. Jesus tem saúde para o teu físico. Jesus tem libertação para a tua alma que talvez esteja aprisionada. Jesus tem. Jesus tem vitória. Jesus tem bênção, tem cura. Jesus está neste lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Não tem ninguém para aceitar Jesus passar aqui. Eu vou estar passando o irmão Joab que vai estar orando por nós. Que Deus abençoe.